Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje pela manhã, nosso bate-papo aqui das 8h15, traz até nossos estúdios o coordenador do PROCON de Lajeado, Pedro Bezerra. Pedro, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Um prazer, uma honra estar aqui na Tirol para falar sobre o direito do consumidor. Pedro, antes de falarmos do direito do consumidor, acho importante a gente esclarecer o que a gente vinha comentando aqui fora do ar, né? Como funciona o PROCON. Eu, particularmente, achava que era uma autarquia estadual e nós, conversando, falávamos justamente dessa, como ele é instituído, como ele vem para nossas cidades, o PROCON. Gostaria que tu falasse um pouco para a gente também. Correto, Marcos. Direito do consumidor, na verdade, é uma situação que está presente no dia a dia de todos nós, seja pela roupa que usamos, pelo carro, pela energia que recebemos e pela água. Então, como é uma necessidade, de certa forma, corriqueira na vida de cada um, é muito comum que boa parte dos municípios instituam esse órgão justamente para atender demandas nessas diversas áreas. Né? O PROCON, por si só, ele é um órgão que tem vínculo sempre com o município que está instalado, e justamente por esse fato, ele é um órgão que começa a sua vida, vamos assim dizer, criado por uma iniciativa do município. Lajeado, para termos apenas uma ideia, possui um órgão definido como órgão de defesa do consumidor desde 1988. Isso é 2 anos antes da criação do Código de Defesa do Consumidor. O prefeito, à época, já com uma grande visão de futuro, percebeu da necessidade que o município tinha de um órgão de defesa do consumidor. Algumas pessoas imaginam, inclusive, pelo fato de estar localizado em Lajeado, que é um polo econômico, que é um órgão que atende toda a região. Exatamente. Todo o vale. Não. Bem destacado. Na verdade, como é um órgão que tem iniciativa municipal e está vinculado ao município em que está instalado, ele tem atribuição para atender situações de consumo que tratem ou que tenham vínculo justamente com o município. Seja porque eu moro em Lajeado e posso ser atendido pelo PROCON de Lajeado, seja mesmo não morando, por exemplo, como se resido em Teutônia, que eu tenha comprado um produto ou contratado um serviço em Lajeado. Então, nessas situações, o PROCON pode atender. Se você não mora em Lajeado e se você não comprou ou contratou em Lajeado, nesses casos, infelizmente, o PROCON daquele município não pode auxiliar, né? E aí resta ao consumidor apenas buscar o PROCON do Estado, do Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre, ou, eventualmente, órgãos mais definitivos, eu diria, como, por exemplo, o juizado de pequenas causas. Mas é possível afirmar que todas as pessoas estão hoje, como a gente pode falar, cobertas por um PROCON, se a gente não tivermos como buscar em Lajeado, como tu disseste, não foi contratado o serviço, não foi comprado algo em Lajeado. Existe um outro, por exemplo, aqui em Teutônia, não temos o PROCON. A quem recorrermos se tivermos problema no município? O órgão a nível de estado, ele faz essa cobertura também, Pedro? Faz, Marcos, exatamente. Ele, na verdade, é um órgão que atua de forma bastante efetiva, muito fortemente nessa questão de que seja instituído efetivamente um PROCON naquele município, mas tendo em vista que em algumas localidades esse órgão não existe, o PROCON do estado costuma interceder, costuma auxiliar. Claro que há necessidade de que o consumidor efetivamente faça esse contato, entre em contato por telefone, por e-mail, relatando a situação, até para que o PROCON do estado tenha a ciência dessa demanda, mas há sim órgãos que podem atender, tanto a nível de PROCONs, órgãos administrativos, como também a nível judicial, como é o caso do juizado de pequenas causas que todo mundo conhece. Perfeito. Pedro, vamos começar a falar das demandas que vocês atendem lá em Lajeado. Primeiro, aquela frase que a gente mais ouve, né? O cliente sempre tem razão. Até que ponto nós ainda podemos usufruir dessa frase, se ela é correta, se ela não é correta? Mas quem trabalha com comércio, já teve a oportunidade de trabalhar como eu, que já trabalhei no comércio, a gente ouve bastante essa frase daquele cliente descontente: ah, não, porque eu sempre tenho razão. Até que ponto isso dá para ser afirmado taxativamente, Pedro? A gente costuma dizer que, na verdade, no direito do consumidor, a gente sabe que o consumidor tem muitos direitos. Mas ele também tem muitos deveres. Então a gente costuma sempre dizer, o cliente sempre tem razão a partir do momento que ele está ciente dos seus direitos e dos seus deveres. Né? Velha situação, se você já trabalhou no comércio, daquele cliente que volta lá querendo uma troca imediata de um produto, ela não funciona exatamente assim. E o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê essa situação, de que a troca ela não pode ser feita de forma imediata, a não ser que seja comprovado que aquele produto, por exemplo, tem um problema de fabricação. Muitas vezes acontece de que o problema que o produto apresentou foi ocasionado pelo próprio cliente, por uma falta de zelo, por uma falta de responsabilidade, por uma falta de cuidado. E nessas situações, se o consumidor não tomou o cuidado que deveria tomar, não há como se responsabilizar a loja ou o fabricante. Por isso sempre reforçamos lá no PROCON, e é uma frase que dizemos quase que diariamente: o consumidor tem muitos direitos, mas ele tem que saber também que ele tem muitos deveres.
A legislação, há uma legislação criada acerca disso, ela é de que, não sei se eu vou te colocar numa saia justa, mas desde quando que nós temos uma legislação específica para o consumidor? Existe uma legislação específica, Pedro? O Código de Defesa do Consumidor, ele existe desde 11 de setembro de 1990. Então, comparada com outras leis, exato, ela é uma legislação relativamente nova, porém cabe dizer que comparado com outros países que atuam na defesa do consumidor, claro que cada nação tem a sua legislação específica, a nossa é considerada uma das mais modernas, no sentido de que ela protege amplamente o consumidor, desde o início, desde 1990, e ela não sofreu muitas alterações de lá para cá. Claro que tivemos algumas alterações, especialmente na questão dos contratos, na questão das compras pela internet, que hoje em dia é muito comum isso, né? Há necessidade de que a legislação se atualizasse. Então a gente teve algumas alterações mais pontuais, mas o código vem trabalhando de forma efetiva desde 1990. Sem querer entrar especificamente em empresa A ou B, mas o que me parece é que a compra pela internet hoje, não sei se o termo certo é a mais segura, mas eu tenho na minha família pessoas que compraram na internet, o produto veio com problema, em 2, 3 dias já tinha outro produto novo na porta de sua casa. A compra na internet, ela pode ser considerada uma compra mais segura do que nas lojas, hoje, no momento, Pedro? Eu acho que em certos aspectos, sim, né? A gente sempre costuma dizer que as compras pela internet não se diferem na questão de direitos das compras nas lojas físicas. Eu tenho os mesmos direitos. A diferença maior que a gente poderia relatar aqui é o que consta no código, no artigo 49, que prevê que se eu comprei fora de um estabelecimento comercial, eu posso me arrepender em até 7 dias. Muita gente tem a noção de que esse arrependimento pode ser exercido dentro de uma loja, mas ele não pode. Tá, mas esse arrependimento não quero mais comprar ou simplesmente não... Simplesmente não quero. 7 dias você 7 dias. comprou... Comprei pela internet, recebi o produto. Não era da cor que eu queria, não era do tipo que eu queria. Veio estragado, veio avariado. Independente do motivo, eu posso simplesmente me arrepender dessa compra. E exigir de volta o dinheiro, ou trocar o produto por outro, ou ganhar daqui a pouco um vale para comprar uma outra coisa. Né? Então, as compras pela internet, acho que elas acabaram se tornando, na nossa maneira de ver, e eu já estou há quase 10 anos ali no Procon, posso dizer isso com propriedade, elas se tornaram uma compra que facilitou muito a vida do consumidor. Você chegou ao ponto de não precisar mais sair de casa para comprar. Você fica no conforto da sua casa, escolhe o produto do tipo que você quer, do valor que você quer, e ele vem chegar na sua casa. Você não precisa se deslocar até a loja. A gente costuma dizer, inclusive, que se criou uma concorrência muito grande, porque, querendo ou não, se você foi numa loja e aquele lojista não lhe atendeu da melhor forma, possivelmente você não volta, né? E pelo simples fato de não voltar, mesmo precisando do produto, você vai procurar ele na internet e vai encontrar. Claro que o consumidor tem que ter alguns cuidados, lembramos novamente que ele tem direitos e tem deveres também, né? E também temos a situação de que ao mesmo tempo que as compras pela internet te dão um benefício, né, de você não precisar sair de casa, há também que se tomar cuidado com algumas situações que podem provocar algum dano, como por exemplo aquele site que estamos há 20 anos no mercado e você vai pesquisar e descobre que ele está há 6 meses no mercado. É um pouco preocupante quando a gente vê essas situações, mas é importante que o consumidor tome cuidado. É a mesma coisa, por exemplo, se ele fosse numa loja. Ele iria se informar sobre a loja, pegar a referência. Então, na compra virtual não funciona de forma diferente. Justamente, Pedro, falando o que é seguro hoje em dia. Eu parte do pressuposto que, por exemplo, você vai numa loja, a nota fiscal é o documento principal para você trocar, para você se arrepender em 7 dias, para você perceber alguma avaria no produto. Acho que a primeira dica é essa, né? Não aceitar absolutamente nada sem a tal da nota fiscal. Exatamente. A partir daí começam os direitos e os deveres do consumidor? Isso mesmo. A gente sempre costuma dizer que a relação de consumo se confirma pela existência de uma nota fiscal. Se você fez uma compra, independente da forma de pagamento, mas não tem uma nota fiscal, imaginando que você possa ser atendido por um órgão de defesa do consumidor, se você não tem a nota, não tem como confirmar uma relação de consumo. Né? Teoricamente, aquela relação não sequer existiu. E aí você só vai solucionar ela realmente na via judicial. Né? Mas a nota fiscal, sim, é muito importante. Não é o único documento importante que a gente lista, mas é muito importante. Porque ele demonstra quando você comprou, o que você comprou, quanto você pagou. E a partir daquela data que consta na nota, vai trazer todas as informações referentes ao seu prazo de garantia. Né? Claro que o manual de instruções é muito importante, porque vai trazer condições do produto. Aquele canhotinho que às vezes vem em alguns produtos, esse é ideal, como é que diz, em outras palavras, mas
obrigatório que você guarde esse... Às vezes é um canhotinho pequeno para a garantia, enfim, isso é correto? Além da nota fiscal, aquele canhotinho, aquela parte tem que ser preenchida e guardada de fato, é importante? Sim, com certeza. Nota fiscal, como eu comentei, o manual e provavelmente estamos falando aqui do certificado de garantia. Certificado de garantia, perfeito. Que é o documento que, por exigência do fabricante, por uma segurança do fabricante, exige-se que seja preenchido no momento da compra. Claro que sabemos que muitos lojistas não fazem isso, né? Até pelo fluxo de clientes que entram e saem da loja, não há tempo hábil para se fazer isso. Mas o ideal é que esse certificado seja preenchido no momento da venda. Porque o lojista com certeza vai ter maior prática em identificar essas informações na nota fiscal e transpô-las para esse certificado. Né? O certificado, inclusive, vai trazer uma série de informações referentes à garantia específica daquele produto. Se é uma garantia total ou se é uma garantia que se restringe a alguns itens daquele produto. Então é muito importante sim esse certificado, especialmente que ele seja preenchido. Em demanda, Pedro, que mais? Nós temos aqui uma matéria que saiu há dias atrás na imprensa e a liderança das telecomunicações, né? Isso faz anos que se lidera. Daí a minha pergunta, se faz tanto tempo, por que não se tomam medidas ou as medidas estão sendo tomadas contra a empresa de telecomunicações aqui no Brasil, Pedro? Telecomunicações a gente costuma dizer que talvez não seja o nosso maior problema em Lajeado, mas é um problema que a gente não consegue passar um dia inteiro sem ver nada. Acredito. Né? Então, frequentemente, seja manhã, seja tarde, durante a semana, temos uma demanda relativamente grande nessa área de telecomunicações envolvendo diversas situações. Né? Do telefone que não funciona, do plano que está sendo cobrado em valor errado, do serviço que foi incluído sem solicitação. Então é sim um serviço ainda bastante precário no país. A gente sabe que já estão sendo tomadas medidas. Tivemos há algum tempo atrás uma situação em que a Anatel suspendeu venda de serviços, venda de acessos móveis. Então são medidas que vão sendo tomadas. O problema é que elas acabam sendo um pouco demoradas e para o consumidor final isso acaba não sendo visto. E até porque, Pedro, aquela questão de as telefonias... Quem tem telefone celular sabe quantas vezes o telefone toca pedindo para ti, vamos acrescentar plano, vamos acrescentar chamadas, SMS. E não existe algo físico, né, Pedro? Não sei se essa é uma dificuldade ou não. Tu vai só confirmando ou tu vai negando. Com certeza. Eu vou só negando, não quero. Mas daqui a pouco tu diz, não, esse plano me atrai. E há um adendo no contrato, como assim ter essa forma física do papel assinado, como a gente recorre para isso, Pedro? Nesse caso é importante sempre, independente do consumidor se interessar ou não pela oferta que está sendo feita, é importante que ele tome o cuidado de manter um registro disso. E aí, Marcos, você vai me perguntar, Pedro, mas como é que eu registro se eu não tenho nada assinado? Né? Dia, data, hora, nome da pessoa com quem me ligou, é essencial que você sempre tenha. Mas melhor que tudo isso seria o protocolo dessa ligação, que muita gente se esquece de anotar por não dar importância, mas que vai acabar percebendo a importância só quando surgiu o problema. Né? Cabe aqui fazer uma pequena ressalva, Marcos, que já existe, nos mesmos moldes que existe em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul também, um serviço chamado bloqueio de telemarketing. Porque, querendo ou não, isso que a empresa está fazendo com os consumidores é um telemarketing. Existe um serviço chamado aqui no estado de bloqueio de telemarketing, por meio do qual eu, fazendo um cadastro prévio, consigo habilitar pelo menos 3 linhas em meu nome que não podem mais receber essas ligações. Então, se você recebe ligações de bancos, de plano de saúde, de telefonia, de operadora de cartão de crédito, você pode cadastrar o seu telefone para parar de receber essas ligações. Mas me conte aonde se faz isso, porque os nossos ouvintes agora estão simplesmente... Com certeza é uma opção bastante interessante. Né? Realmente para evitar aquele desconforto, como a gente já ouviu falar e já presenciou, de você, por exemplo, estar numa reunião e um telemarketing te ligar. Exato. Ou estar almoçando em casa e um telemarketing te ligar. Ou chegar no fim do dia cansado do trabalho. Ou domingo de manhã. Exatamente. São diversas situações que acontecem. Justamente para evitar isso se criou esse bloqueio. Como se busca esse bloqueio? Para se buscar, a orientação, como é uma legislação estadual que define isso, e está sendo gerenciado pelo PROCON estadual, então acessar o site do PROCON estadual, www.procon.rs.gov.br. Ao lado direito do site consta uma informação com um telefone, com uma tarja vermelha escrito bloqueio telemarketing. Você clica ali, faz o cadastro, e em até 30 dias você para de receber essas ligações. E se a empresa ligar, o PROCON tem como monitorar isso, ela acaba sendo autuada e multada provavelmente. Poxa vida, essa é uma informação realmente que vai valer muito para os nossos ouvintes, tenho certeza. Bom, Pedro, nosso tempo aqui está meio curto para hoje, mas eu já vou deixar agendado contigo numa próxima oportunidade, porque nós teríamos aqui meia hora para continuar conversando sobre essa questão do PROCON. Vamos destacar mais uma vez, o PROCON de Lajeado não é um PROCON regional, né? Só vale para as compras e serviços
autorizados e feitos em Lajeado, é isso? Isso, exatamente. Um órgão municipal. Se Teutônia quiser ter um PROCON, tem que encaminhar junto ao seu prefeito, Junto ao Poço prefeito. das Antas, Paverama, Imigrante, enfim. Exatamente. Já temos, inclusive, só uma parte aqui, já temos, inclusive, ideias lançadas como essa em outros municípios que também não tem PROCON. Para ter uma ideia em números, né, Marcos, a gente tem aí no Vale do Taquari aproximadamente 40 municípios. E desses 40 municípios, apenas 4 tem PROCON. Isso é muito pouco. A nível de estado, inclusive, é muito menor. A gente tem em torno de 80 a 90 PROCONs no estado do Rio Grande do Sul, e é muito pouco. Claro que, como eu disse, depende muito da iniciativa do Executivo Municipal. As pessoas adoram falar, né? Vou procurar o PROCON, vem, compra uma coisa aqui em Teutônia, vou procurar o PROCON sem saber sequer que não tem PROCON em Teutônia. Exatamente. Recebemos, inclusive, muitas ligações questionando, olha, comprei aqui, moro aqui, posso ser atendido? E a gente sempre orienta, porque a gente costuma dizer que o nosso principal cuidado é, sim, a informação, mas, infelizmente, atendimento a gente não pode fazer. Mas, enfim, se você mora em Teutônia e comprou em Teutônia, infelizmente o PROCON de Lajeado não pode atender porque ele não tem âmbito regional. O PROCON de Lajeado atende as situações de moradores de Lajeado ou pessoas que compraram ou contrataram em Lajeado. Até porque Lajeado é um polo comercial, talvez não, com certeza o maior aqui da região, então vale também. Se tu é teutonense, comprou em Lajeado, tá valendo. Pode buscar o PROCON os serviços do Pedro Bezerra, coordenador do PROCON de Lajeado. Pedro, obrigado pela sua participação, informações essenciais pra gente, e a gente bate esse papo numa outra hora com um pouco mais de tempo. Tá certo, Pedro? Um grande abraço. Boa semana para você e para seus colegas. Agradeço, um bom trabalho, um bom dia aos ouvintes e estamos à disposição para uma próxima oportunidade.